Bom dia, bom dia. Em primeiro lugar, perdão pelo atraso, a gente teve duas situações para resolver. A primeira delas é que, infelizmente, houve um erro na comunicação com o secretário Cristiano, e ele não vai poder estar aqui hoje, e quem vai falar sobre o tema que ele iria falar é o professor Renato Fenini, que é habilitado para falar sobre qualquer coisa, basicamente. Então, vocês vão ficar com a sabedoria do professor Renato. E a outra é que a gente recebeu a notícia que talvez o ministro Onyx viesse aqui hoje, então eu estava esperando, ainda estou aguardando a confirmação, mas como eu não quero ficar alongar ainda mais o tempo, se por acaso ele chegar, nós interrompemos aqui e fazemos o acolhimento dele, tá bom? Hoje nós vamos ter um painel bem interessante com o Dr. Rodrigo Paiva, que é o novo diretor do Departamento de Assuntos Extrajudiciais da CGU. Vamos falar também com o Dr. Diego Guzmão, um pouquinho sobre as licitações e contratações de serviços terceirizados, e o nosso Renato Fellini, que vai falar sobre as contratações, o panorama para 2019, salvo engano, né? O negócio de regulamentação. Sim, na regulamentação. Então, vamos começar, Renato. Você fica à vontade, seja bem-vindo, e eu agradeço a presença. Posso usar aqui? Que aí eu... Sim, eu esqueci de apresentar a Andréa Asch, que vai falar também junto com ele, né? Vão complementar. Saudações a todos. Uma vez mais, desculpa o atraso, né? Mas eu acho que isso, maluco. Rapaz. Ô, bicho feio. Ó, agora sim o negócio nível aumentou aqui. Neto, satisfação, viu? Galera, eu peço desculpas até pelo atraso, né? Reitero aí as palavras. Mas acho que a gente vai ter aí um bate-papo muito esclarecedor, de muita novidade, sobre, eventualmente, as evoluções normativas em sede de licitações e contratos deste ano, tá? Estou aqui com a Andréa Asch, vou contar rapidinho uma história. História é bom, né? Historinha. Sempre é bom história. Ninguém quer saber muito dado. História, conta a história. Eu sou servidor da Câmara dos Deputados. Eu era diretor de compras da Câmara até 2 semanas, mais ou menos. E fui diretor de compras da Câmara por anos lá. E aí eu recebi um convite do Cristiano, que é o atual secretário de Gestão do Ministério da Economia, para compor a equipe dele. E eu acabei aceitando, tá, o desafio. Então eu sou servidor cedido ao recém-criado também Ministério da Economia. E lá eu estou como secretário adjunto de gestão. E o meu contrato com o Cristiano é para cuidar da parte de logística pública. Então, eu estou supervisionando aí 3 departamentos, que é o DELOG, do qual a Andréa aí é uma das dirigentes, que faz a parte de todos os sistemas e normas, né? Tem a Central de Compras, do Poder Executivo Federal, e também tem o Departamento de Transferências Voluntárias, que trata de convênios, contratos de repasse e outras transferências que a gente vai falar aqui. Então é isso que a gente está tocando. E nesse momento inicial, aí eu estou há 2 semanas só no Ministério, talvez uma das toadas principais que a gente vai levar esse ano, e eu acho que é uma coisa que vai ser perene, é a revisão de atos normativos. E aí, quando eu falo revisão de atos normativos, não quer dizer que serão emitidos e expedidos novas normas. Porque eu, particularmente, eu sou crítico, era crítico e continuo sendo, de uma coisa que a gente se acostumou a chamar de um excesso de ímpeto de você gerar a norma, né? E isso daí eu acho que até acaba limitando um aspecto cognitivo do cidadão e até de quem é perito na área, de você acompanhar, cada vez mais tem uma norma, fora todos os acórdãos que, né, toda semana vem alguma coisinha nova aí. Então não é o caso. Seria o aspecto de revisão de normas. E a gente já fez isso. Aí a primeira medida do ano, até do secretário de gestão, foi a revisão de uma instrução normativa sobre plano de compras. É a IN1 de 2019, ela revogou
a IN1 de 2018, que fala sobre o Plano Anual de Contratações, na realidade, o PAC. Eu não sei até que ponto, logicamente, falando com uma plateia, eu vejo algumas caras conhecidas, né, aqui, mas eu não sei até que ponto vocês conhecem bem a fundo a matéria. Então, é difícil a gente conseguir endereçar a cada um. Mas houve uma evolução, houve um enxugamento da norma. E isso é uma coisa muito rara da gente ver no aspecto de licitações e contratos. Em geral, as normas ficam cada vez mais complicadas, complexas, intricadas e por aí vai. E essa IN, ela realmente eu acho que é um caso a pegar como, pelo menos até agora, né? Os efeitos dela são muito recentes, mas a gente pegar como um espelho e ver se realmente deu certo. Para vocês terem ideia, quando a gente colocou essa norma no ano passado, logicamente há uma curva de aprendizagem, também toda nossa, da equipe, e quando foi colocado lá, todo mundo que fosse fazer compra, né, todos os órgãos, as UAS que fossem fazer compra, tinham que colocar já num sisteminha, um ano antes, todos os estudos técnicos preliminares de todas as compras. E fala, cara, é bom, mas até que ponto o custo-benefício de uma rotina dessa é excesso de burocracia? Então, na revisão da norma, por exemplo, tirou isso aí. Não quer dizer que não vai fazer o estudo, mas vai fazer quando instruir o processo no ano subsequente. Então, esse é um exemplo de uma coisa que a gente vai levar muito aí a sério esse ano. E só que esse ano, né, ele está marcado com uma previsão que todo mundo tem da nova lei de licitações sair. André, eu queria que você falasse um pouquinho aí de como que está o PL, né? Esse tipo de coisa. Bom dia a todos. O PL hoje é um 292 que está na Câmara. Ele está em plenário, vai para plenário para votação. A gente está nesse anseio aí há pelo menos uns 6 anos, ele muda a ordem toda, né? Ele vai mudar a ordem toda. Se amanhã aprova, derruba-se tudo. Então, a gente está, assim, no mesmo tempo, na toada de mudar tudo, enxugar as normas, desburocratizar, a gente também está na iminência de um PL cair hoje, né? Então, se acontecer isso, obviamente que ele vai ter um fechamento em copas, né, pela casa, onde vai ter que revisar todos os atos, tudo se derruba, né? Só que eu tenho uma expectativa boa, assim, porque a gente está nesse projeto em 6 anos e eu acho que muda muita lógica, ele fica um escopo único, a gente vai ter uma única forma de licitar hoje, não vai ser pelo menos 866, o pregão, RDC, então vai ser uma única forma de contratação num único diploma. E isso eu acho que vai trazer, uma forma não só de desburocratização, mas vai ser uma simplificação. Para quem não conhece o PL ainda, ele redundou do PL 559 em 2015 e hoje ele ficou no 1292. Aí vocês vão ler lá e falar assim, mas André, de 95 aquilo? Eu falei, não, acontece que eles foram feitos uma compilação de vários PLs e sempre nasce do PL mais velho. Quando vocês verem lá, vocês vão olhar muito próximo que é hoje o regime diferenciado de contratações, que ele torna todas as licitações todas de modo aberto e fechado, e ele vai ter uma simplificação do processo todo. É muito difícil eu explicar como é que é a regra hoje, mas assim, eu convidaria vocês a lerem o PL todo, ele modifica a lógica toda, tem o pregão eletrônico dentro, tem concorrência dentro dele, mas só que ele tem toda a vertente, todo o esqueleto dele normativo, é o regime diferencial de contratações. Ah, André, é bom? Olha, pela experiência que a gente tem lá, eu estou na casa há 9 anos, na parte de compras, e eu tenho um carinho enorme ao PL. Ele não é um PL construído pelo planejamento, né? Ou construído pela Câmara. Ele foi feito com vários atores envolvidos nisso. A gente tem expectativa de construir alguma coisa melhor do que a gente tem hoje, né? Que hoje a gente tem normas complexas, normas restritivas, que precisa, e nem toda burocracia é ruim, né? Eu vou repetir a fala do Renato Braga, que é do Tribunal de Contas, ele fala assim, quem disse que toda burocracia é ruim, né? Então, às vezes, eu preciso dela, às vezes até para transformar algo.
E a gente está com a iminência de sair isso e na expectativa de uma felicidade. Porque a gente vai oportunizar que a gente sente com vários atores, com o Tribunal de Contas, com a Controladoria Interna, com a AGU nossa, então, todos os atores de novo e construir uma regulamentação única, que é o sonho de todos, né? Quando eu vou fazer uma licitação, eu tenho que olhar IN5, IN4, IN2, IN8, IN. É assim que a gente fez hoje. E o Renato chega hoje na casa, 2 semanas, a gente já se conhece há um tempo, né? Então ele chega na casa hoje e olha para mim, né, vamos mudar tudo? Vamos mudar tudo. Por quê? Por que não? Aí a primeira coisa que eu falei para ele, mas vamos mudar ele, vamos mudar. Aí ele falou assim, ele falou para mim assim, mas como é que eu vou dizer? Revogamos. Ele disse, nossa, adorei, vamos revogar. Então, revoga-se. As INs são para serem revogadas. Então a gente está fazendo esse trabalho de conversa com todos, de escutar os atores, escutar os órgãos, escutar fornecedores, escutar todos para a gente fazer o quê? O que eu melhoro na administração, o que está ruim aqui dentro que a gente pode fazer. E a única pessoa que pode fazer isso, as pessoas que podem fazer isso, somos nós. Né? Então a gente está hoje aqui, os comandos hoje da casa é dele, do Cristiano, do ministro, tudo, e a parte técnica, a gente está tentando transformar alguma coisa hoje. E as transformações iniciam pelas infras legais, né? O que a gente pode fazer diferente disso? E o PL... meu nome. Vou levar para casa depois. Então, o PL, eu convido vocês a lerem o PL, né? Ele é uma norma extensa, obviamente, a gente no começo, só fazer um resumo, ele tinha poucos artigos, aí ele foi crescendo, ele virou 100 e pouco lá. Então, ele não é uma norma pequena, mas é uma norma que vai mudar muita coisa. A parte de garantia, a parte licitatória, a parte de sessão pública, né? E assim, eu confesso a vocês, para mim é muito ruim falar que eu espero isso, né? Eu espero que ela seja votada e venha à baila e a gente consiga fazer uma mudança disso. Eu acho que a fala é isso. E mostrar o projeto, ele é enorme, né? Vai ser um regime diferenciado de contratações. No mais, eu estou às ordens de todos, a gente está escutando várias pessoas, o Renato chegou para somar, eu tenho que fazer esse elogio aqui em aberto. Mas é verdade, ele está somando em grande escala lá dentro e a gente está conseguindo fazer um trabalho bom e muitas coisas vão vir à tona, assim, de mudança, mas não mudança restritiva ou mudança que vocês vão olhar assim, nossa, mais uma coisa. Não, é o que ele falou. As mudanças serão feitas como? Melhora no processo licitatório e governança em licitação. Então, é isso que ele veio para nos ajudar hoje. Eu tenho que trazer a público isso, que eu acho que faz parte. Então, ele chegou... Estou falando bem do chefe, né? Então, é bom, né? Porque eu vou ganhar uma sala especial por isso. Mentira. Então, a gente veio para somar. Ele veio para somar e está em grande escala hoje. E está sendo mais do que um chefe, um parceiro hoje. As transformações, vocês vão ver aos poucos isso. Não vai ser só uma INzinha. Galera, é o seguinte, eu vou falar aqui, eu vou falar mais uns 15, 20 minutos, eu com o André, e aí é o seguinte, agora é hora de, quem trouxe caderninho, tudo anota, porque agora que vem um roteiro aí, pra gente agregar alguma coisa. Antes de eu falar desse roteiro, do que vai mudar esse ano, e a previsão é de que a gente consiga fazer essas mudanças, talvez aí nos próximos 6, 7 meses, o que é um tempo exíguo para tanta mudança. Assim, eu queria só que vocês tivessem uma noção, e não é para fazer elogio público a uma equipe, não é isso não. Tem um setor lá que a Andréa capitaneia, que é a Coordenação Geral de Normas. E quando você pensa assim, eu pensava, cara, deve ser tipo uma sala dessa, cheia de gente assim. Pô, são uns 6, 7 pessoas que fazem tudo isso, entendeu? Então, assim, eu não esperava uma puta de uma estrutura e realmente, assim, a galera faz milagre, tá? Vamos lá, estão anotando aí. 5 coisas que a gente vai mudar, tá? Pregão, SRP, tem um decreto de doação vindo aí, que eu vou explicar o que é. O decreto 6170, que é o decreto central de convênios e contratos de repasse. E um decreto de governança em compras também, que deve vir aí. Vamos lá, o primeiro, pregão. É o decreto 5450, é o decreto que regulamenta o pregão eletrônico aí em nível federal. Foi aberta já a consulta pública, foi concluída a consulta pública aí sobre esse decreto.
a intenção inicial era mudar o aspecto negocial com o mercado, né? Atacar a fase aleatória, que dizem que não realmente tem indícios muito fortes, que não é a melhor, a gente não consegue o menor preço, né, as melhores condições pela fase aleatória, e a ideia inicial era adotar uma sistemática da BEC, da Bolsa Eletrônica de Compras em São Paulo, que faz uma coisa chamada tempo de prorrogações sucessivas, né? Aí, a cada, chega uma hora e fala assim, 3 minutos, aí vai 2,59, 2,58 e tal, alguém deu um lance, 3 minutos, até que chega um tempo que tem 3 minutos sem nenhum lance, logicamente tem que colocar uma taxa mínima de decréscimo, senão nunca acaba o pregão. Aí se fina, que nem site de leilão, né? Teve a consulta pública, teve uma audiência pública que eu achava que ia ser top. Foi uma porcaria a audiência pública. Porque o que acontece? Isso aí é normal quando a gente ataca a norma. A sociedade se organiza, as empresas se organizam, e na verdade quem se organizou muito foi CREA, CONFEA, CALC, tudo, e atacaram um ponto na minuta do decreto que colocava que era passível de pregão o serviço comum de engenharia, que no fundo já é hoje, né? Tem a súmula 257 do TCU que deixa claro, mas quando explicitou lá, aí causou uma reação muito forte dessas, né, confederações de classe para atacar isso, e ninguém discutiu o negócio que era o âmago da alteração do decreto. Mas faz parte, né? Isso aí agrega em discussão, mas houve aí 500 e tantas contribuições, e é uma coisa que a gente já está tratando, e aí tem um indício que talvez a gente vai abandonar essa hipótese da BEC e adotar uma sistemática que nem é com RDC, né? Aí, é uma mistura, que seria quase como um sistema aberto fechado. Você dá lances, né? Aí quem ficar lá uns 10% melhores, 20% melhores, depois dá um lance fechado, tá? Mas isso aí está em estudo. E não vou assim, vai ser aberto, ninguém vai botar unilateralmente aí o negócio. A gente vai de novo consultar, vai chamar a gente para debater. Neto vai ser chamado com certeza para a gente ainda fazer mais uma rodada de debate. Mas é isso. A ideia com alterações significativas é revogar o 5450 e mandar um novo. Tem uma mudança enorme disso aí, que a gente vem também a tentar atender uma nota técnica da CGU, que eu vejo particularmente como muito, muito fortuita. Que tem a ver o seguinte, o Brasil, ele é um país municipal, a gente pode dizer, tá? Por quê? Porque, assim, tem 5.600 municípios quase, e é onde executa mais de grana, é na ponta, tá, dos municípios. Vocês têm ideia de quantos municípios fazem pregão eletrônico? Rio de Janeiro, 92 municípios. Quantos fazem pregão eletrônico? É tipo da coisa para falar em casa, esse tipo de coisa que dá maior sucesso. Assim, cara, 5. E é recente, porque São Gonçalo entrou agora. Bahia, mais de 400 municípios. Quantos fazem? 10 a 12. Então, a inclusão digital não chegou ao pregão ainda no Brasil. Esse é fato. Então, a gente fica falando, o pregão eletrônico, porque o robô, beleza, mas não é Brasil não, tá? O Brasil é um país que faz pregão presencial, sem transparência, e que aí a verba fica muito mais fácil de você direcionar para um ou outro. Então, tem uma intenção da gente atacar isso daí. Tá? E a nossa técnica da CGU vem a nos lembrar dessa premência. E aí qual que é a ideia inicial? É a gente colocar num decreto do pregão a exigência de quando houver transferências da União para os municípios, que seja realizado o pregão eletrônico. Isso daí, para quem entende um pouco de governança em termos de Brasil e de licitações, isso não é inovação não, isso é uma mudança abissal do que é hoje. Abissal. Tanto que o Comprasnet não está pronto para isso. O Comprasnet não tem hoje como absorver os 5.600 municípios. Hoje, apenas 62 municípios usam Comprasnet. Logicamente, tem outros que fazem pregão eletrônico, mas não pelo Comprasnet. Então, hoje, não dá para a gente estalar o dedo e o Comprasnet está pronto para absorver os municípios. Mas a ideia, porque a gente tem que ver a competência, a gente pode legislar até essas esferas, né, subnacionais e por aí vai. Mas a intenção realmente é colocar isso e, inclusive, revogar o decreto 5504, que é um decreto que fala sobre as transferências voluntárias da União, quando passa, que preferencialmente tinha que ser pregão na forma eletrônica. Então, juntar os dois e colocar a exigência de se fazer pregão eletrônico e aí colocar de acordo com um cronograma a ser exarado aí pelo Ministério da Economia. E aí a gente vai ter um cronograma de quê? De absorção, né, desses municípios, até pelo SERPRO, porque o SERPRO tem que desenvolver a ferramenta. Então a intenção é essa. Cara, isso aí é uma coisa que o Brasil ganha muito, mas muito com isso mesmo. Porque o dinheiro que chega na ponta, lá para a prefeitura, lá do interior,
Lá do Maranhão, não, do Rio mesmo. O dinheiro não tende a ter mais transparência na hora de ser empregado. Então isso aí é gigante. Falando ainda em sede de convênios e contratos de repasse, tem uma mudança enorme, que é a revogação do decreto 6170. Hoje a gente tem um sistema chamado Siconv, não sei se todo mundo já ouviu falar, tá? O Siconv ele trata eminentemente de convênios e contratos de repasse. Tem alguns outros instrumentos, mas a ideia é que a gente abranja e alargue o Siconv para ele absorver outros tipos de transferências que não essas. Tanto que na semana que vem, dia 21 e 22, tem um grande evento aí na CNM, a Confederação Nacional de Municípios, chamado Desafio Mais Brasil, porque lá o Siconv vai ser renomeado como Plataforma Mais Brasil. E aí ele passa já a abarcar outros tipos de transferência que não essas. Exemplo, transferência da Lei de Incentivo ao Esporte, vai estar no Siconv. Transferências de 3 fundos do Ministério da Justiça, FUNAPEM e mais outros, vão estar no Siconv. Ou melhor, a Plataforma Mais Brasil. Todos os termos de compromisso do Ministério da Cultura vão estar lá. Até que um dia, mais para frente, com mais maturidade, consiga-se, esse talvez seja o estado da arte, que nessa Plataforma Mais Brasil tenham as transferências de saúde e educação. Mas isso aí é um trabalho hercúleo. Vai demorar bastante tempo ainda até que se chegue. Mas a ideia, eventualmente, é todas as transferências discricionárias e não só as voluntárias estarem no Siconv. Como o decreto 6170, ele é uma porcaria, ele é ruim. Eu estudei para concurso esse decreto. Deus é mais. O resto dá para entender. Esse decreto não, porque já é um recorte, né? Vai de cima para baixo, de baixo para cima, tudo. E mexendo aí ia ficar muito mais recortado. Então a ideia mesmo foi o quê? Revoga, dá um cobre a linha, deixa uma norma muito mais, né, compreensível para quem? Para a sociedade, para o convenente e para o concedente. Então a ideia é essa. Enxugar a norma. Então entenda que a gente não está querendo emitir novas normas. Enxugar. Mexer naquele decreto, cara, já tá um barata voa. Se mexer naquele decreto, não é de Deus, não. Outra coisa que deve estar para sair, talvez em médio prazo, é uma experiência que foi, talvez aí, né, empreendida pelo Estado de São Paulo, pela Prefeitura, pelo município de São Paulo, que é a normatização da doação do segundo setor para o primeiro setor. Tá? Então, seriam empresas e pessoas físicas fazendo doações de bens móveis e serviços ao primeiro setor. É uma matéria árida e polêmica, tá? Porque, assim, poxa, uma empresa vai doar uma coisa para o Estado? A troco de quê? E aí a doação é sem encargo ainda. Quer dizer, não pode ter nenhuma contraprestação do Estado, isso aí. E é uma coisa que está se tentando fazer, já tem uma minuta de decreto que a gente está trabalhando nisso, e aí eu acho que nos próximos meses isso aí deve ser publicado. A gente teve um trabalho extremamente zeloso para diminuir os riscos disso aí, desse decreto, e eventualmente não virar algum tipo de instrumento para fins não republicanos, né? E eu acho que a norma está ficando a contento, tá? Não é ainda, só para ter ideia, assim, os debates chegaram nesse ponto, né? Imagine que eu quero doar uma viatura para a polícia fazer a segurança do meu bairro. Eu posso ou não posso? Para esse decreto não pode, porque ele é sem encargo, não posso ter nenhuma condição à administração. Mas eu acho que são coisas que, como sociedade, a gente tem que começar a evoluir. Outro exemplo, eu quero doar mobiliário a uma universidade pública, mas para usar na sala que a minha filha vai estudar, porque eu quero uma condição melhor de estudo. Eu posso ou não posso? Por decreto eu não posso, ainda. Não tem essa regulamentação, porque eu não posso exigir nada do uso daquilo lá. Se eu dou, faz o que quer. Mas é uma coisa que eu tenho que começar a pensar também. Mas esse decreto ele dá só um passo, é uma inovação incremental. É a doação sem encargo, tá? Isso aí é uma coisa que vai sair. Decreto 6170. Eu já falei, e tem a intenção da gente também colocar um decreto de governança, talvez no âmbito do decreto do CISG, né, André? Qual que é a ideia? Essa sim seria uma inovação. Mas por quê? A minha preocupação, acho que a preocupação da André, meio que eu acho que o que ela fala agora reverbera muito, né, aqui. Eu entendo que as normas hoje, elas são compreendidas como estanques. Tanto que alguém fala assim, curso de N5, curso de N5, de N7, de N1, mas as pessoas muito raramente conseguem compreender qual que é a relação entre elas. Então, quando você coloca um decreto ou qualquer norma num nível um pouquinho acima que fale, cara, ó,
Aqui, esses são as variáveis independentes de um macro modelo de governança em aquisições. Quais seriam essas variáveis? Um plano anual de compras, um plano estratégico de compras casado com PPA, um PLS, logística sustentável, é você ter gestão por competências, é você ter estrutura, é você ter gestão de risco, é diretriz de gestão contratual. E talvez diretrizes para sanções, que teria mais ou menos aí dentro dessa de gestão contratual. E você deixa claro nisso, quando você pega a IN5 vai estar em que variável? Gestão contratual. Quando você pega a IN1 vai estar onde? Plano de compras. Aí você vai entender como que cada norma conversa entre si. E aí fica mais fácil de você ver o panorama. E aí você começa a entender, poxa, se eu não fizer gestão por competências, meu modelo todo rui, ele cai. E aí você começa a entender. Então a ideia é mesmo fortalecer essa governança e trazer uma norma que traga uma inter-relação conceitual entre as outras, para ficar mais claro, para pegar essa matéria que já é árida e trazer uma trilha de aprendizagem mais fácil. Bastante coisa, né? Só fazendo aí um esclarecimento, quando a Andrea fala com muita propriedade que saindo a lei de licitações nova, cai tudo. Mas entenda, não quer dizer que todas as INs vão... A gente vai pro chão e vai construir um mundo novo. Vai ter que, de repente, fazer alguma adaptação a outra. Vai ter que mudar o quê? A referência à lei. Vai parar de ser 8666 e vai ser numa nova lei. Mas a lógica, principalmente desses artefatos que a gente está construindo, vai ser intocada. Intocada. Então, mesmo porque não adianta a gente se debruçar num trabalho de tamanha envergadura e faça sair a lei e a gente joga tudo no lixo. Não é. A intenção é que mude alguma coisa pontual, ou melhor, que talvez não mude nada. Só a referência à lei, mesmo porque o pregão continua. Os convênios, quando de repasse, quase não são tocados pela lei de licitações, só fala alguma coisinha lá. Tá? Um decreto de governo, a governança não é tocada pela lei em sentido conceitual mais abstrato, então um decreto não vai ser tocado. E aí tem mais uma mudança, essa daí, eu olho, ó, é a minha menina dos olhos. É mudar o decreto do SRP. Se tá gravando, cadê o Rony Charles, né? Realmente tem alguma coisa lá. E hoje eu entendo a lógica, talvez, de você construir aí uma norma. A norma sai de um jeito, mas ao longo do caminho até a aprovação, você tem interesses diversos de outros stakeholders que vão dando forma a esse normativo. Então, o SRP saiu de um jeito e foi aprovado de outro. E agora a gente tem a chance de quê? De consertar. E já que eu estou na escola aqui da AGU, tá? Estou aqui com a referência que eu não conhecia, viu, Diego? Pensa aí, é tu mesmo, irmão, tá? Estou com o Neto aí, já comecei a divulgar isso aí, mesmo porque eu quero que isso aí a gente consiga estudar mais. Uma hipótese é a gente fazer inexigibilidade para registro de preço, que é o quê? Você tem isso aí em normas estaduais, não quer dizer nada, porque pode ser uma norma porcaria, né? Mas me diz quantos órgãos públicos têm contrato com a Siemens? Quantos hospitais públicos têm contrato com a Siemens? Por que eu não posso pegar e fazer o seguinte? Siemens ou hospitais públicos, me dê aí quais são os modelos de ecógrafo que você tem e de tomógrafo da Siemens. Aí me dá uma relação. Aí eu chego para a Siemens e falo, Siemens, eu quero propostas de contrato de manutenção preventiva desses equipamentos aqui. Eu vou ter o quê? Até um poder de barganha maior. O atestado de exclusividade dela vai abarcar todos aqueles modelos lá. E aí eu pego, faço um único ato de registro de preço, que eu consigo mais ou menos vender, entre aspas, né, mas oferecer como serviço. Pega uma central de compras, por exemplo, ela faz tudo num lugar só, e oferece como serviços a quem? Aos hospitais públicos, federais, no caso, né, pelo âmbito. Por que não? E me diz, que órgão público aí tem contrato até, vamos fugir um pouco da inexigibilidade, vamos para a dispensa, com Correios, com imprensa nacional aqui do lado. Por que eu não posso fazer, e eu não estou querendo assim, por que eu não posso fazer uma contratação compartilhada dos Correios e oferecer isso como contrato? Hoje eu não posso. Até posso, se de repente o órgão dela fazer um TED para mim. Mas aí o que acontece? Fica a gestão do contrato dela na minha alçada. E não existe isso, tá? Eu vou dar um outro exemplo. Eu sou da Câmara. A Câmara e o Senado, cara, é um prédio. Tem até uma ligaçãozinha no meio, que se pega fogo num, vai pro outro. Uma ligaçãozinha lá num. E aí tinha a ideia, eu falei assim, cara, tem uma TV Câmara e tem uma TV Senado. Os dois contratam a mesma empresa, que é exclusiva, para a sessão Espaço Satélite. Reuniões, como que a gente pode contratar junto? E como esse exemplo, tem milhares de coisas que os dois órgãos contratam a mesma empresa, por inexigibilidade. Como que pode contratar junto? Não pode. Mas como? Um faz um contrato, a empresa tem um custo dobrado, porque emite, às vezes, um atestado aqui, vai vencer, emite outro lado de exclusividade. Simplesmente não se pode comprar junto. Imagine o quanto que
você diminuiria em custo da administração se isso fosse possível. E aí é uma coisa que tem que ser um aspecto cultural. Eu acho que uma iniciativa dessa não pode ser cotada aí de início. Se você fala, não, mas isso aí suscita, de repente, distorcer alguma coisa. Cara, então tem que pôr um mecanismo de controle para que isso não vire um monstro. E até eu tenho uma visão um pouco diferente de o que hoje se propugna na central de compras. Tem uma intenção da central de compras lá lançar um produto, talvez, mais para frente, tipo um marketplace, né? Que o cara quer comprar. Tem um almoxarifado virtual hoje, né? Quero comprar, não sei o quê. Eu entendo que aquilo lá ainda possa distorcer um pouco o mercado. Porque quem que vai ganhar? A big empresa, feita BR Supply. Mas se eu faço um marketplace começando por inexigibilidade, quem quiser contratos com os Correios, clica lá. Quem quiser contrato com a Siemens, por inexigibilidade, clica lá. Quem quiser contrato com a CBC para vender armamento, polícia, não sei o quê, tem que justificar, pelo amor de Deus, né? Clica lá. E aí eu não estou distorcendo o mercado. Por quê? Porque eu já tenho um monopólio. Eu não estou distorcendo. Eu estou, inclusive, conseguindo preços mais baratos. Então, essa é uma ideia aí da gente... E já foi ventilado para alguns, né, peritos aí nessa área de licitações de contratos e não viram, a priori, aí nenhum impedimento. Mas, assim, alguém vai ver alguma hora o impedimento, por isso que eu estou falando. Avisa antes, né? Para a norma já sair um pouquinho mais remediada nesse aspecto. Pode ir mais um pouco? Tá bom já. Dá espaço pro meu amigo aqui. André, mais alguma coisa? Galera do bem, mais alguma coisa? Renato e André, eu não sei se vocês sabem disso, mas assim, nesse projeto de lei que está para ser discutido e aprovado, tem alguma atualização em valores de dispensa, e como é que foi planejado, se é que existe esse tipo de valor, e além dessa ideia que o Renato mencionou, sobre outras hipóteses de inelegibilidade, assim, alguma outra coisa que você acha que merece destaque, assim, especificamente, da lei, né? do PL. Bom, o PL está com 100 mil e 60 mil, 100 para obras e 60 para bem. E tem o mesmo dispositivo que a 866 tem, de você poder fazer todos os anos aumentar o preço. Ocorreu o seguinte, a 866 tem um dispositivo, não me recordo com precisão, acho que é o 112, 121, uma coisa assim. Vou chutar, ninguém vai saber, né? Que diz assim, que o Poder Executivo pode aumentar os preços, ato do Executivo. E isso levou 20 anos e ninguém fez absolutamente nada. Então, a gente ficou... O ponto, né, não passaram-se 20 anos e ninguém emitiu um ato que seja, né? E agora a lei, o PL traz 100 mil, 60 mil e todos os anos com obrigatoriedade de rever o ato. Poder Executivo, isso quer dizer que vai assim atingir todos. Então ele não vai morrer. E as hipóteses de dispensa foram repetidas todas. Ah, por que, André? Porque entenderam que tinha que repetir as hipóteses expressamente e não achar que as dispensas seriam escolhidas, né? Porque se você não repete o que tem hoje, ou que está nos 30 e poucos lá, incisos do 24, aí ia começar a emenda em PL, emenda, para pedir as dispensas que são usuais hoje. Então, hoje está em 60, 100 mil, com determinação de todos os anos rever o ato. Confesso que a gente ficou sentado mesmo, né? E quando foi para fazer isso... Teve uma polêmica toda dos percentuais aí emitidos, tudo, mas já deu certo. Agora a gente está com o limite de 37.033, né? E 17.600, tá bom? Era isso? Deu para responder? Era isso mesmo? Bom dia. Eu queria saber o seguinte, eu dei um treinamento, há coisa de uns 4 meses, numa pequena startup no estado do Paraná, não, no estado de Santa Catarina, onde os jovens ali, empreendedores e tudo mais, eles desenvolvem aplicativos robô, né? Para poder participar das licitações e tudo mais. E eles levaram ali naquele momento uma preocupação no sentido de que a atividade desenvolvida de forma empreendedora por eles estava, assim, de um modo geral, sendo tratada como algo ilícito, como algo que beira assim, a clandestinidade, a ilicitude. A fala deles, e de fato, como a gente é servidor público e vem com esse espírito de entender que há uma série de interessados querendo fraudar o modelo, então a gente fica ali meio que
protegendo o interesse público em abstrato, às vezes fecha os olhos para uma realidade que se impõe, né? Então, assim, hoje em dia as compras, em geral, eletrônicas, elas são necessariamente com a utilização de mecanismos, né, modernos, de automatização do robô. A sensação que me passa, e aí é uma sensação de quem não está envolvido na elaboração das normas, é que, de alguma maneira, a administração vai querer resistir à realidade dos fatos, no sentido de imaginar que vai conseguir criar eficientes mecanismos de controle contra a inteligência artificial, quando, na verdade, ela se impõe. Então, a minha pergunta é a seguinte: como essa nova administração, né, do Ministério da Economia está assim, vislumbrando a possibilidade de, ao invés de querer resistir ao que há de, digamos assim, de importante, de adequado, no sentido de regulamentar ou regular a atividade, o uso das tecnologias da informação nas compras governamentais, especialmente quando isso chegará na esfera dos municípios, né? O interessante é o seguinte: um dos argumentos que sempre eu até replicava, porque eu via, era que o uso das ferramentas robô, ela impede a paridade de armas, porque os grandes players poderiam ter acesso a mecanismos sofisticados. E aí essa empresa falava assim: não, mas a gente tem um produto que a gente cobra R$60 por mês. Então, assim, se a gente tiver... Hoje os meninos programam, assim, na adolescência ainda mais, né? Então, talvez, assim, a atuação do Estado, no sentido de reconhecer a necessidade de lidar com essas ferramentas, houve uma mudança de paradigma nessa nova administração. Essa pergunta eu trago, assim, deles para vocês, no sentido de entender que esse mercado, para ele não estar na ilicitude, talvez fosse melhor que houvesse uma regulamentação mínima, né, ao invés de tentar frear esse tipo de uso de ferramentas. Desculpe pela polêmica aí, tá? Galera, chegou na minha hora, eu vou embora, tá? Puta, que pergunta sinistra. André, você queria falar, né? Eu posso falar uma coisa antes? Bom, depois ele fala melhor que eu. Seguinte, não é ilícito um robô, né? Não tem ilicitude. A gente está tentando criar um processo isonômico, que se tiver robô ou algum artefato aí, ele use, mas pelo menos que chegue ao final, pelo menos isonomicamente, com paridade, né, de chegada. Né? Agora, assim, você mitigar robô, mitigar um coelho, isso daí não existe, gente. A gente pode criar o melhor sistema que tiver, eles vão achar um jeito de cronogramar ali e fazer isso, seja por R$60, por 50. Não é essa, assim, talvez a visão que tem. Não tem uma ilicitude de usar, porque não tem uma lei dizendo, é impedido de usar robô. Não tem expresso isso em nenhum lugar ainda. O que o tribunal também contesta, né, é o que? A não isonomia, só. Né? Então, assim, não tem uma licitude expressa, não tem uma lei que diz, você não pode usar robô. O que ele está tentando, com o tempo, é o quê? Mitigar os coelhos, né, mais do que o robô. O coelho, hoje, é aquele carinha que entrou numa licitação lá, tua licitação é de 10 milhões, ele coloca R$1 milhão, ele matou sua licitação toda. Tudo que tiver embaixo dele são lances intermediários. Eu não tenho como capitanear. Se a minha licitação é de 10 milhões, ele entra com R$1 milhão, ninguém vai dar 999. Aí todos os lances abaixo dele, eles serão sempre intermediários. Eu crio mini pregões embaixo de um pregão. Então, a gente está tentando mitigar essas figuras hoje e não criar, dizer, você não usa o robô. A gente não tem nem como saber se ele está com um robô, porque hoje o sistema me permite hoje eu ter 5 computadores aqui, cada um no computador enviando o lance do mesmo jeito. Então, se eu me organizar numa grande empresa, estou falando isso porque eu já teve que fazer uma defesa de um processo, e o próprio ministério, que eu não vou falar o nome, as pessoas comprovaram que tinham 5 pessoas sentadas aqui numa mesa e enviando lances. Aí eles ganharam a licitação, porque eles ficavam operando aqui rápido. E o que aconteceu? Era robô? Não. Eram 5 pessoas com IP ligado no computador, no IP diferente e tudo.
Então, assim, então não é mitigar o robô, a gente não vai conseguir nunca. A gente está tentando, que chama o processo, a fala assim mais simples, seria humanizar. Tentar com que a gente mitigue e consiga um lance final de preço e não o primeiro que chegou em velocidade. É isso, tá bom? Agora ele complementa melhor que eu. É isso aí. Cara, eu vou dar minha visão sobre o robô. O robô, o TCU, ele vem batendo já há um tempo, né? Por quebra de isonomia e aí vai. Eu realmente entendo, assim, por exemplo, assim, essa galera aí que você deu aula faz um robô por R$60. De repente aparece um que faz por 6 mil, cara, e é um robô muito melhor. E de repente tem uma empresa que não pode pagar para ter o aluguel aí desse uso desse robô. Então isso aí é um fato que tem que ser visto. Mas, assim, cada um vê o lado que quer. Imagine que não houvesse robô, mas tem uma empresa que tem muita grana, que pode pegar um digitador. Cara, esse cara é caro pra caramba, mas o cara é pra entrar no Guinness. O cara digita muito rápido. É quase um robô. E aí, é injusto? A empresa tem mais grana para contratar um recurso humano ou não para dar lance. Só que o que é, entre aspas, aí combatido, logicamente, é o robô e não a pessoa. Mas no mérito, no fundo, é uma empresa que tem mais recursos, podendo ter um recurso diferenciado para dar lance. De certa forma, você traz uma vantagem, sim, né, na gênese de uma empresa que tem mais arcabouço econômico. É por isso que o TCU bate. Então, qual que é a intenção nesse aspecto do robô? E depois eu vou dar uma resposta que abarca o resto aí do que você perguntou. É a gente mudar a regra do pregão para sair dessa polêmica. Então, se você pega, de repente, quem deu o lance mais baixo, quase como se fosse o pregão presencial no começo, né? E os que estão 20% acima, 10% acima, cada um fecha e depois me dá um lance final fechado. Aí não tem robô. Porque assim, você mitiga um pouco o robô, porque o cara vai jogar lá para estar nos 20% melhores só. Mas você tira a força do robô. Você muda a regra do jogo. Nada impede de que, de repente, o André falou, tem uma empresa que está ocorrendo naquele momento 8 pregões simultâneos em vários órgãos. Ela vai poder ter robôs em outros, só para participar. É uma vantagem? Mas você está tirando a força disso aí. Mudando a regra do jogo, você tira a força do robô. Mas entenda, a regra do jogo está sendo mudada não só para você tirar a força do robô, mas para ter um preço melhor no final. Esse seria o âmago principal. Como que a administração pública e o Ministério agora está vendo essas novas tecnologias em sede de compras públicas? É mais complicado. Porque você pode ver o quê? Como que o mercado está usando de inteligência artificial para competir? Isso aí entra na mesma coisa do robô. Eu vou dar minha visão a priori. A priori é quebra de isonomia. Ponto. Até que se traga um entendimento mais pra frente, porque você tem situações em que é quase como um cara tomando bomba no meio lá no UFC, um cara toma bomba e outro não, tá? Então, quanto você não dá pra você não tem nenhuma política de sustentabilidade que você dê preferência a quem não tá tomando bomba. Não existe isso. Então, não há isonomia. Há quebra de igualdade. Ao contrário. Tá? Se você tivesse, quem usa robô compete nessa esteira. Quem não usa robô compete nessa. Beleza, mas não existe isso. Ninguém vai declarar assim, declaro expressamente que eu vou usar robô nessa licitação. Então, o mercado não está sendo claro nisso aí também. Eu vou entrar qual que você vem? Então, eu vou competir limpo ou vou competir tomando anabolizante? Não existe isso. Enquanto não existe isso, a gente tem que traçar regras para quê? Para a competição ser isonômica. A gente não pode trazer premissas que são premissas baseadas em quê? Todo mundo usa robô. Então põe numa norma. Só pode competir com uma declaração que você vai usar robô. Entendeu? Enquanto não houver isso aí, eu entendo que, nesse sentido, o entendimento do TCU acaba sendo o mais acertado. Por enquanto. Até que a sociedade evolua. E aí as normas e os entendimentos vão evoluir. Mas para mim hoje ainda é quebra de isonomia. E essa galera jovem aí, que está fazendo robô e etc., como eles são de startup, eles vão ter que ficar antenados ao mercado, porque assim, eles vão ter que fazer outra coisa daqui a pouco, provavelmente. Né? Porque assim, se ficar investindo em fazer robô para competir em licitação, quando sair o novo decreto, eles vão ter que correr atrás de outra coisa. É o que a gente se espera, né? Alguém tem mais alguma pergunta? Quer falar alguma coisa? Vou passar a palavra, então, agradecer demais o Renato e a Andréia. Muito obrigado pela participação de vocês e semana que vem conto com você, Renato. Galera, obrigado, né? Deixá-los aí, voltar correndo para lá, deixá-los aí e, satisfação tá aqui. Obrigadão, irmão. Muito obrigado.